Olá pessoal, bom dia, boa tarde, sejam bem-vindos. Coloquei um mantrinho aqui para ir abrindo. Hoje a gente vai falar sobre satisfação sexual e como aumentar a sua satisfação, né? Sua capacidade de aproveitar e desfrutar cada vez mais da sua sexualidade. Para quem não sabe, toda terça-feira, meio-dia e meio, tem aulão gratuito aqui no Insta. Quem quiser entrar no grupo do WhatsApp, onde eu aviso com os alunos com antecedência, às vezes dou uns materiais extras. O link tá no perfil da minha bio, tá bom? Vou esperar mais um segundinho, mais um minutinho só pro pessoal ir entrando. Enquanto isso, Diene, Flora, querida, sejam bem-vindas. Como que tá o som pra vocês? Vocês estão me ouvindo bem? Será que eu preciso pôr o fone? Me deem um retorno, por favor. Hoje eu tava sem saber se eu fazia live ou não, que aqui a internet tá uma coisa que funciona quando quer. Mas vocês estão me ouvindo? Tá tudo certo? Massa. Não vou pôr o fone então. Ok. Combinado então. Então, massa. Deixa eu perguntar aqui. Quem tá assistindo que é a primeira vez que vem pro aulão, coloca a hashtag novinho ou novinha. E quem já veio aqui nas outras aulas, coloca a hashtag bruxão, bruxona. Eu dou essas aulas já faz... barulhinho aqui na rua. Eu dou essas aulas desde o início do ano, só que eu tinha um outro Instagram que foi excluído por falar sobre sexualidade. E aí eu tô recomeçando, eu recomecei semana passada. E aí tem gente que conseguiu me achar de novo, tem gente que sumiu, tem gente que tá chegando agora. Então eu sempre pergunto quem é novo, quem não é. E aí, quem é novato aqui, né, eu faço uma apresentação breve pra vocês saberem quem eu sou, né. Então eu vou começar falando um pouco quem eu sou. Meu nome é Yara, né. Eu trabalho com Tantra e com análise bioenergética, que é ela vem da psicanálise, mas ela também olha pro corpo, né, pra energia, pra respiração. E eu trabalho com várias técnicas terapêuticas, mas eu resolvi me aprofundar nessas duas áreas e me aprofundar ainda mais na área da sexualidade, que eu amo de paixão, sempre gostei de estudar sobre antes mesmo de praticar. E aí eu me aprofundei nessa área, mas eu gosto muito de falar sobre sexualidade de uma forma não assim como um manual, sabe? Ah, eu tenho que fazer isso, não tenho que fazer isso, isso é certo, isso é errado. Mas da gente redescobrir qual que a sexualidade faz sentido pra gente. O que te faz sentido realmente, né? O que te faz sentido é o que te faz sentir, é o que reverbera aí com o teu coração. Então, vocês vão ver assim que é um pouco diferente de outras pessoas que trabalham com sexualidade. Eu não vou falar, o que você fazer pro seu boy enlouquecer? O que você ser... Não. Porque eu acho que às vezes não adianta a gente ficar muito na performance, porque a gente não se satisfaz. E esse é o tema da nossa live de hoje. Você aprender uma técnica só pra agradar o outro e às vezes nem tá legal de fazer, e nada garante que a outra pessoa vai gostar também. Porque o prazer, ele é de cada um. O que a gente pode dar é estímulos. Mas a pessoa sentir ou não prazer depende dela, da entrega dela, dos desejos dela, dos gostos dela. Então por isso que eu trabalho muito dessa forma, que a pessoa possa redescobrir o que faz sentido e ir se soltando pra deixar vir o que já tá aí dentro, né? Na verdade o Tantra diz pra gente que tá tudo aí dentro da gente, tudo que a gente precisa. Todos os conhecimentos, a criatividade, o prazer, a libido, tá tudo dentro da gente. O que a gente precisa fazer é ir liberando os bloqueios, os traumas que a gente foi vivendo durante a nossa vida, que foi limitando essa potência que a gente tem para aproveitar da vida, para se conhecer, enfim, tá? Então, vocês vão ver meio na prática, assim, pra quem é novato aqui, como que funciona isso. Amo que vocês mandem coraçãozinho, que eu sinto que vocês estão junto aqui, porque é horrível dar aula sem ver o rostinho de vocês. Mas é isso aí. Na última aula, eu falei sobre qual tantra é possível hoje, que inclusive é o tema de um livro que eu tô escrevendo há alguns anos. Quem sabe um dia eu paro no sentido de parir esse livro. Que é pensar o que dessa filosofia tão linda, o que realmente dá para aplicar hoje, o que teve que ser modificado, quais
as técnicas hoje que são chamadas de neotântricas, o que elas têm a ver ou não com o Tantra e como que a gente aplicar isso, né, no momento atual. Hoje então eu vou falar 8 dicas. Então, quem não tem aí um caderninho, um papel, eu sugiro que escreva, porque eu vou falar vários pontos. Para alguns pontos vai ser mais fácil, para outros mais difíceis. Mas enfim, começa por onde for possível. O que você tiver, mas é importante você perceber o que você tem dificuldade também, porque é a partir daí que você pode transformar, né? E é isso, eu vou começar o tema aqui então da nossa aula de hoje. Eu peço só que vocês tirem print durante a aula, eu falando mesmo, não. Tirem print e postem nos stories de vocês, que é uma forma de eu saber que vocês estão assistindo, que vocês estão gostando e também ajudar a levar esses aulões gratuitos para mais pessoas, tá bom? Então, eu vou começar a falar o que é satisfação, né? Na verdade, a satisfação, ela vem de quando a gente tem as nossas necessidades atendidas, né? Seja necessidade de prazer, de afeto, de troca, de se sentir valorizado. Então, a gente tem satisfação quando a gente sente que está recebendo aquilo e na quantidade que a gente precisa, tá? Então, eu gosto de falar a palavra satisfação porque isso é muito de cada pessoa. Tem pessoas que perguntam assim, mas pra eu procurar o Tantra, eu preciso ter um problema? Não necessariamente. Mas, geralmente, quando a gente inicia um processo de autoconhecimento, a gente percebe que sempre tem algo que dá pra ser melhorado, né? Por isso que eu digo, de ampliar a satisfação. Às vezes você fala assim, eu não tenho nenhum problema na minha vida sexual, mas... eu gostaria de, sei lá, durar mais na cama. Eu gostaria de ser mais criativa. Eu gostaria de poder gozar mais. Eu gostaria de poder, sei lá, soltar som, falar o que eu gosto. Entende? Então sempre dá pra ampliar. O Tantra fala muito disso, sobre expansão. Expansão da nossa consciência, expansão do nosso prazer, expansão da profundidade das nossas relações, enfim, tá? Então satisfação tem a ver com isso. E a primeira dica que eu vou dar, então, para aumentar a satisfação sexual, ela tem a ver com a respiração, tá? Respiração pode ser uma coisa meio técnica. Oi, Inácio, boa tarde. Meio técnica, mas ela é a chave, acredita em mim, é a chave para transformar, assim, de 0 a 9 a sua satisfação sexual. Isso é o mais importante, só que não adianta só vocês entenderem, isso precisa de prática. Então, assim, a respiração, ela é o que faz com que você absorva o que está fora e solte o que está dentro, né? Essa capacidade de interação com o mundo vem muito através da respiração. E quando a gente vai vivendo os traumas, das coisas da nossa vida, a nossa respiração vai ficando curta. Por quê? Quanto menos oxigênio no nosso corpo, menos energia nas células e menos sensação a gente tem, tá? Então, diminuir a respiração é uma forma que o nosso corpo encontra de diminuir as dores, diminuir as angústias. Só que aí um outro lado disso é que se diminui também o prazer, diminui a conexão, a sensibilidade. Então, quando a gente volta a respirar profundamente, vai abrindo coisas, e aí pode abrir dores e prazeres, mas essa é a primeira chave para você poder expandir a tua capacidade de sentir, de se entregar, né, e realmente ter mais satisfação. Então, uma das formas que pode te ajudar é você pode respirar do teu jeitinho, tá? Eu vou ensinar uma forma, você não precisa ficar preso nela. Você pode inspirar pelo nariz e soltar o ar pela boca, deixando sair um som. Experimentem fazer isso comigo algumas vezes, ó. E deixa o ar esvaziar. Quanto mais você esvaziar, mais o teu corpo vai trazer de um novo ar, tá? E um novo ar representa também novos ares, novas conexões, novas experiências, ok? Você pode inspirar pelo nariz ou pela boca, mas é legal que no começo você solte o ar pela boca, porque isso ajuda a soltar suas tensões, pode te ajudar a soltar som. O som, ele é
a vibração da nossa alma, da nossa essência. Então, quando você solta esse som, isso vai ajudando você também a poder expressar mais, deixar quem você é chegar no outro, né? E isso vai ajudando você, inclusive, a abrir mais espaço para poder conseguir comunicar o que você quer, comunicar o que tá gostoso, tá? Então, a respiração, ela é fundamental para isso. Ela vai abrindo a garganta, vai abrindo o peito para sentir, a garganta para comunicar. E aí você pode praticar esse jeito de respirar em qualquer momento, tá? E é até legal que você pratique isso não só na relação, antes da relação, para na hora estar mais tranquilo. Então, soltar o ar pela boca e deixar ir saindo o som. E aí, quando você estiver praticando, aos poucos vai tentando deixar com que esse ar vai cada vez mais para baixo. Às vezes a gente respira, fica só aqui em cima, né? Ó. E aí significa o quê? Que só essa área está sendo alimentada, né, por essa energia. E quanto mais você vai tentando deixar e a respiração, é legal que você não faça um esforço muito grande. Ao contrário, essa que é a grande questão. É mais um deixar. Deixa o ar sair. Veja se é possível ir cedendo o teu peito, a tua barriga. Relaxa a barriga, deixa ela molinha. Isso vai ajudando que o ar também vá conectando aqui, ó, o teu coração, a tua pelve, teu sexo, né, tuas entranhas, tuas emoções. O ar, ele vai sendo essa ponte, tá? Então pratiquem isso, respirar deixando sair som. Combinado? Essa é a primeira dica. Segunda dica é liberdade de movimento e pausa. Tem uma questão na relação sexual que às vezes tem pessoas que ficam muito passivas e tem outras que ficam o tempo todo fazendo. Claro que isso tem uma história, né? Provavelmente você aprendeu a ser assim, né? Isso tem a ver com questões da sua história. Então, assim, não dá pra aprofundar muito no porquê que cada um tem os padrões que tem nessa live. Mas, às vezes, só da gente perceber isso, algum pouquinho a gente já consegue ir flexibilizando. O que eu quero propor pra vocês hoje é que vocês flexibilizem o comportamento de vocês. Não precisa ser uma outra pessoa. Mas se eu sempre tô lá, passiva, não faço nada, ou se eu sempre tô lá fazendo, experimenta também fluir entre a outra polaridade. Como que é se mesmo eu estando receptiva, eu fazer mais movimento? Como que é? Isso vai mudando, né? Nós todos temos todas as polaridades, mas às vezes por questões sociais, por questões de história, a gente vai desenvolvendo só uma ou só outra, e aí fica em falta a outra, né? Então o Tantra propõe isso, que a gente possa ser integral. Então, experimenta esse lugar de às vezes pausar, às vezes se movimentar. E isso pode ser inclusive quando você tá com você mesmo. Às vezes você pode estar fazendo estímulo em você e ficar parado só sentindo. E às vezes fazer movimentos, e aí amplificando esses movimentos também com a tua pele, com o teu corpo, né, com a tua cabeça, para ajudar a soltar aqui o som, ajudar na entrega, tá? Então brinca com essa questão de pausas e movimentos, ok? Inclusive durante a penetração é uma coisa que vocês podem fazer, que é ter chama de penetração passiva. É no momento em que tá a penetração, seja com o dedo, com o pênis, que tá a penetração acontecendo, você para e só respira sentindo ali esse encaixe. É algo incrível. Principalmente quando as duas pessoas se propõem a isso, a sentir aquele encontro. Nada mais a fazer, só sentir ali. Uau! Muitas coisas podem acontecer. Façam isso e depois me falam, tá bom? Terceira dica. Contração e relaxamento. Isso, de novo, tanto para quando você estiver sozinho quanto estiver com outra pessoa. Você pode experimentar, por exemplo, fazer contrações aí na tua pelve, no teu assoalho pélvico. E também relaxar, né? Tendo ou não penetração, tendo pênis ou vagina, não importa. Experimentar a contração de glúteo, contração do músculo que segura o xixi, que segura o cocô. Contrai, relaxa. Às vezes tenta deixar bem relaxado. Às vezes contrai mais e vê como é. E aí, dependendo se tiver tendo penetração ou não, dependendo
Pode ser que tenha algumas coisas que sejam mais confortáveis, mas experimenta esse brincar, esse pulsar. Eu gosto muito de falar da sexualidade como um lugar de experimentação, sabe? Um lugar de realmente você poder brincar ali, criar formas para você ir vendo o que faz sentido para você naquele momento, né? Usar como aí a sua tela para você pintar ali o que tua alma anseia naquele momento e naquele encontro, tá? Então, pulsações entre esse lugar de contração, porque às vezes quando a gente vai tendo prazer, o corpo vai se experimenta, em vez de você contrair cada vez mais para gozar, relaxar. E aí vai dar uma baixada, porque aí a energia vai ocupar outros espaços do teu corpo e depois você vai entrando de novo nesse acúmulo e relaxa. Isso vai fazendo com que você vá aguentando cada vez mais prazer, tá bom? Inclusive, algumas pessoas com pênis, né, homens cis, me falam, eu queria conseguir aguentar mais tempo na cama tal, mas eu não consigo segurar a ejaculação. E esse é um grande ponto, a ejaculação você não segura, não é isso, porque uma vez que o estímulo tá muito intenso e você tá tenso, é como o dominó, pum, 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 vai embora e aí não tem como segurar. É o contrário, é você quando perceber que a estimulação tá muito intensa, relaxar, antes de chegar nesse ponto de soltar o dominó, né? Eu não sei aqui se tem pessoas que estão me assistindo que falam espanhol, porque aqui em Morro tem bastante gente que fala espanhol. Se vocês tiverem alguma dúvida de algo que eu falei, eu posso falar em espanhol também, tá bom? Se ficar com alguma dúvida, podem falar. E então é isso, brincar entre essa contração e relaxamento, ok? Quarto ponto, percepção. O que significa isso? Você olhar. E assim, para quem enxerga, isso é olhar mesmo, mas não só, mesmo para quem não enxerga, né? O olhar pode ser com o ouvido, com as mãos, nesse sentido de você perceber o ambiente, perceber a pessoa que tá ali com você e, o mais importante, se perceber, né? Isso, às vezes, a gente fica muito tenso tentando olhar para tudo. Então, de novo, deixa pulsar. Às vezes a gente fecha o olho e sente, nossa, o que tá acontecendo? Respira e tal. Mas não fica só pra você. De vez em quando, olha pro outro, como essa pessoa tá. Será que tá gostoso pra ela? E você pode perguntar, ou você pode olhar pro corpo dela. O que essa pessoa tá me comunicando? Como que eu me sinto ao ver essa pessoa? O ambiente, como que tá aqui, a gente tá na cama, tá no chão, o que eu posso explorar, o que eu posso usar de apoio, sabe? Tudo isso, de novo, vai expandindo a tua capacidade de explorar, expandindo a tua capacidade de usufruir daquele momento, né? Das tuas capacidades, das do outro e da do ambiente. Espera só um pouquinho. Amore, ai, tá fazendo bastante barulho. Tá? Meu filho tá arrumando aqui a sala, se estiver atrapalhando o som, vocês me falam, tá bom? Então, ó, quarto é percepção de si, do ambiente e da outra pessoa. Vai pulsando entre essas percepções, tá bom? Pra vocês poderem usufruir, tá? Às vezes a gente fala assim, eu não consigo saber o que eu quero, não consigo falar o que eu quero. Mas para você conseguir comunicar pro outro, primeiro você precisa conseguir comunicar pra você mesmo. Você precisa perceber. E para isso você pode olhar para si, colocar a tua atenção, por exemplo, sentir a tua respiração. A pessoa tá tocando o braço, coloca a tua atenção no braço. A nossa mente, ela é feita para analisar, tá? Ela é feita para isso. Se a gente não adestra ela para olhar o que a gente quer, ela vai analisar alguma coisa, ou o que já aconteceu, ou o que pode acontecer. Ai, mas se a pessoa estiver pensando isso, ou ai, o que aconteceu, ai, mas vai dar tempo, ai, daqui a pouco eu tenho que não sei o que. A sua mente vai te enlouquecer. Eu não sei se vocês têm esse problema de ser muito mental e a mente te atrapalhar, principalmente na hora da relação sexual. Então, para isso, coloca a tua atenção ali. Foca a tua mente, ó. Tá acontecendo coisa no meu braço? Então, deixa eu sentir o meu braço. Deixa eu sentir... Minha cabeça foi longe? Volta com carinho, sem brigar com ela. Volta aqui, ó. Deixa eu sentir minha respiração. Deixa eu sentir como é tocar o rosto do outro. Olha as texturas, a temperatura. Ok? Usa a tua mente a teu favor. Tá bom? E aí, pra fazer
Até agora que tá rolando, gente, tá muito rápido, tá bom pra vocês, tá dando pra pegar aí. Tem uma frase que eu gosto muito de falar que é preciso ter coragem pra ser livre, né? Pra quem me conhece, pra quem tá me conhecendo agora, eu tenho até inclusive asas nas costas. A liberdade pra mim é uma questão muito importante. E pra gente ter liberdade de viver a sexualidade da forma que a gente quer, de poder expressar os nossos sentimentos, de realizar os nossos sonhos, enfim, é preciso coragem, né? É preciso coragem. E aí, tudo isso que eu tô falando pra vocês, às vezes a gente tá acostumado a fazer de um jeito que às vezes até nem é ruim. Eu acho que quando o negócio fica muito ruim, isso é um incentivo pra gente mudar. Mas às vezes não tá tão ruim. Tá, sabe assim, tá uma bosta, mas tá quentinho. Ou tipo, tem uma coisa que não tá tão boa, mas eu também sinto prazer e a gente não transforma. E aí é muito difícil você alçar voos mais altos, mais longe, se você realmente não tem coragem, não olha pra isso com verdade. E aí, isso me lembra inclusive, quando eu comecei assim a minha vida sexual, eu tinha um parceiro assim que ele gozava muito rápido. Só que eu não me dava conta, eu achava que era transar assim mesmo. Você começava, a pessoa gozava e acabava. E é isso. E aí eu tinha que esperar a próxima vez que ele pudesse e tal. E aí, quando eu conheci o Tantra, a bioenergética, eu percebi que realmente isso era uma questão. Que realmente o tempo dessas relações não estavam bons pra mim. Não é que não, o tempo não tava, as relações eram boas, mas o tempo não tava bom. E esse parceiro ele até falava assim: eu prefiro 10 rápidas do que uma lenta. E eu nunca falei nada, mas eu sentia que, tipo, mas pra mim não é assim. Eu preciso de um tempo. E às vezes quando tá super bom, a pessoa goza. E tem pessoas que gozam e continuam, mas ele gozava e acabava. E aí eu ficava assim, naquela, né, naquele vontade demais, naquele, como assim, agora que eu tô aqui com o meu corpo querendo mais, a pessoa vai embora. Então pra mim não tava bom isso. Só que eu não tinha nem ideia de que eu tinha escolha, na verdade, que eu tinha alguma opção do que fazer em relação a isso. Eu achava que se assim, se o outro escolher gozar, eu tinha que aceitar, né? E isso foi uma das coisas que eu descobri dentro do meu processo, que não, que eu tenho o poder de interferência de falar pro outro, falar, olha, eu preciso de mais tempo, ou falar, olha, pra mim, quando você faz isso eu me sinto de tal jeito, enfim. E aí dependendo da capacidade da pessoa de se abrir também pra olhar pras minhas necessidades além das dela, e vice-versa, eu poder escolher se eu quero continuar com essa pessoa ou não, né? Então hoje é uma coisa assim que eu já falo mais, nem sempre é fácil, que você fala, como que eu vou falar pra também não ofender, mas que eu também não posso deixar de ver as minhas necessidades, né? Enfim, então voltando para os nossos temas e lembrando vocês que, por favor, printem aqui o aulão, coloquem nos stories de vocês e me marquem para eu saber que vocês estão gostando e para ajudar a levar para mais pessoas também, né? Que às vezes não chegam no tanto que falam, mas tudo é caro, mas eu não sei como é, mas eu tenho medo. Nem para os aulões gratuitos, né? Aproveitar isso. Então, uma forma de ajudar nisso é vocês fazerem print e marcarem nos stories de vocês a minha hashtag, meu arroba, tá bom? Continuando, então, deixa eu fazer uma pergunta aqui pra vocês. Eu sei que sexualidade é um tema difícil de se falar, porque quando a gente fala sobre sexualidade, a gente tanto pode lembrar coisas que são muito gostosas, quanto também dores e feridas, né? Então, às vezes é difícil até eu pergunto coisas que vocês sentirem a vontade de falar aqui na live. Então, se vocês não sentirem a vontade de falar, tudo bem, mas eu vou pedir que vocês escrevam. Eu vou dar até um minutinho aqui pra vocês fazerem isso. A pergunta é: o que você acha que poderia melhorar na sua vida sexual? Se você se sentir confortável e quiser comentar aqui, eu vou amar, porque aí eu posso aprofundar nisso, né? Nessa live ou numa outra. Se você não se sentir confortável, tudo bem. Escreve num papel, se você quiser depois me mandar também por direct, né? Enfim. Mas se pergunte: o que eu acho que pode melhorar na minha vida sexual?
Quando vocês escreverem, caso não escrevam aí no chat, me deem um sinal aí, pelo menos um joinha que já escreveu para eu poder seguir, tá? É muito importante esse processo de autorreflexão, porque pra gente poder realmente transformar e expandir, né, a nossa libido, nossa satisfação sexual, enfim, a gente precisa fazer esse processo também. Já aprendi isso, mas como que isso se aplica na minha vida? Se você não colocar em prática, se você não entender o que é a sua demanda, ou exercitar esse olhar de voltar pra você, não adianta. Eu vou dar aqui uma aula inteira e vocês não vão conseguir praticar. Então é importante que você tenha noção, pelo menos uma coisa assim. O que você acha que poderia melhorar? Pode ser uma questão que você acha que não tá boa, ou uma questão que tá boa, mas poderia ficar melhor ainda. Tá? Escreve ou no chat ou pra você, que se você não for escrever no chat, me dá um sinalzinho de que escreveu, pra eu saber e poder continuar. Kelly, Deise que entraram depois, sejam bem-vindos. Beleza? Posso continuar aqui, gente? Guardem essa informação com vocês, tá? Que depois isso vai ser muito útil. Vou continuar aqui então. Ó, vocês estão me ouvindo bem ainda? Que eu não sei, a minha internet às vezes tá falhando, que não sei se tá bom pra vocês ainda. Vou continuar então aqui, ó. O quinto ponto é comunicar. E isso eu já meio que mencionei nos pontos anteriores, né? Mas você comunicar pra outra pessoa, expressar pro outro aquilo que você quer ou não quer, pra algumas pessoas é mais fácil, para outras pessoas é mais difícil. Tá bom o áudio? Tá bom, obrigada, Luiz. Mas eu quero lembrar que comunicar, ele não precisa ser só verbal. Às vezes é legal o verbal, porque ajuda a pessoa realmente a entender o que tá acontecendo. Mas às vezes o teu corpo também pode dizer, né? Por exemplo, quando a pessoa tá fazendo algo que é gostoso. Você comunica isso? Você faz um som, dá um gemido, mexe o teu corpo de um jeito ou de outro, né? Mostra assim, que delícia. Isso é um ótimo incentivo pra pessoa saber que aquilo tá massa e continuar, né? Às vezes a gente acha que comunicar é só falar o que não tá bom, mas pelo contrário, gente, se a gente só falar o que não tá bom, se a gente não reconhecer o que tá legal e comunicar isso, a pessoa vai achando que tá uma bosta, que é uma bosta, e às vezes entra nas inseguranças dela e pff. Então assim, é legal que você possa ir fazendo um sanduíche, né, expressar coisas legais, aí fala uma coisa que não é legal, aí expressa coisas que estão legais, né. E às vezes, assim, tem coisa que não tá perfeito, mas, tipo, tá legal. Então, você pode falar isso também, sabe? Porque pensa, como que é quando você ouve também, né? Gente, peraí, de novo aqui. Amor, tá fazendo muito barulho, tá? Arruma isso depois. Gente, desculpa, que momentos técnicos de pandemia. Depois você volta da aula, se arruma, meu amor. Por favor. Ai, gente, desculpa aqui. Amor, é sério, por favor. Depois se arruma. Bom, tá. Desculpem aí, gente. Vou continuar aqui. Então, comunicar o que você não quer, o que você quer e o que você não quer. A questão sobre comunicar o que não quer também é importante que você coloque você como ponto central, né? Porque às vezes se a gente fala como assim, ai, você não faz isso legal, você não me dá isso, você nunca me faz isso, você tá acusando o outro. E aí a pessoa pode de novo entrar numa ferida e não conseguir também te dar o que você quer, e aí, enfim, uma bola de neve. Agora, se você volta pra você, por exemplo, eu sinto falta de mais carinho, eu me incomodo um pouco quando fica só bate-estaca, enfim, sabe? Tchau, meu boa. Então, comunicar o que você... Sempre, seja o que você gosta, o que você não gosta, é legal que você faça colocando você como centro principal ali,
né? Eu gosto disso, eu prefiro assim, porque daí você minimiza a chance da outra pessoa se sentir ofendida, porque você tá falando das tuas necessidades, tá? Olha a diferença se eu falo pra pessoa, ai, você nunca me faz carinho nas costas. Ou se eu falo, ai, eu gosto tanto de carinho nas costas. Ai, me faz um pouquinho aqui de carinho, nossa, eu adoro, assim, pra mim é muito gostoso. Entende? Eu sei que às vezes é difícil, principalmente quando a gente já tá numa relação, que às vezes já tá machucada, já tá desgastada, né? Mas essas dicas, né, que vem até da comunicação não violenta, elas ajudam vocês pra poderem ter mais chance de conseguirem aquilo que vocês querem, pra poderem ter mais satisfação. Então pensa assim, o foco é você. Um pouco egoísta, mas na verdade pelo menos é sincero, né? Claro que isso também é um exercício, você fazer isso pelo outro, né? Eu tô conseguindo ouvir o outro, é possível eu tentar ver o que eu consigo dar que o outro tá me pedindo, sem também me machucar nisso e vice-versa, né? Então é interessante como que tá essa capacidade tanto de falar, mas também de ouvir, né? E como é possível fazer sem me desrespeitar e o mesmo. Eu posso falar, eu quero isso, mas entender que a pessoa também ela pode ser um limite, um fator que ela não consegue fazer, às vezes é uma coisa que ela não sente bem fazer aquilo e que outras coisas que a gente pode achar então que sejam boas para as duas pessoas, tá bom? Porque às vezes a gente fica numa birra, eu quero isso, a pessoa não faz isso e X, né? Mas às vezes tem outras coisas que podem ser exploradas. Quer ver um exemplo muito prático disso? Por exemplo, em relação a sexo oral, né? O sexo oral, gente, também é uma fonte de transmissão de doenças, né? Tem menos chance, mas ainda tem. Então, pra quando a pessoa não quer fazer sexo oral com camisinha, e aí uma das pessoas não quer também receber sem a camisinha ou fazer sem a camisinha, enfim, uma outra opção é, em vez de fazer sexo oral, você pega um óleo de coco e aí explora mais com a mão, com o resto do corpo, né? O genital, o resto do corpo. Enfim, porque para algumas pessoas é muito importante essa estimulação que é bem úmida, né? Que a língua, que a boca traz. Mas às vezes, se ali entre as pessoas interagentes não entram no consenso, né? Sobre fazer sem camisinha ou fazer com camisinha, enfim, vai pra uma outra coisa, sabe? Em vez de ficar, eu queria tanto isso, a pessoa não faz, então pronto, então é uma bosta, o que outra coisa que dá pra fazer? Qual linha de fuga que a gente pode encontrar que seja legal pra nós dois, né? Tá bom? Sexto ponto, então. Entrega. Entrega / confiança. Tem um termo em inglês que eu fui num festival de tantra em Portugal e as aulas eram em inglês. E eles usavam muito esse termo e pra mim ela é melhor ainda que entrega, que é surrender, que tem a ver com essa coisa de se render, né? Mas quando a gente usa isso em português, parece que eu não sei, eu tenho a impressão que se render parece que é você ceder a fazer o que a outra pessoa quer. E entrega não é isso, tá? Entrega, ela começa, na verdade, por você mesmo. Quando você deixa o teu corpo movimentar, expressar aquilo que faz sentido para ele. Você se entrega, na verdade, para o teu próprio corpo, para os teus sentimentos, para os teus desejos. Isso é entrega, né? Às vezes nas danças a dois isso fica muito claro. Você, quando tá dançando com a outra pessoa, você não pode deixar o teu corpo se apoiar na outra pessoa, senão a dança fica desconfortável para as duas pessoas e não rola tão bem. E na relação sexual é bem parecido. Então você precisa estar no teu eixo, sobre os teus pés, mas tem ali uma entrega no sentido de que eu tô sentindo a outra pessoa e tô deixando o meu corpo expressar esse sentir e também o meu desejo, que às vezes é de fazer um movimento ou de às vezes diminuir o passo. Então assim, como que eu vou me ouvindo e me entregando para os meus desejos, me entregando para os meus sentimentos, né? Eu não sei se isso fica claro para vocês o que eu digo com essa entrega. Isso, quando as tensões, principalmente que a gente tem no pescoço, dificultam a entrega. Porque quando a gente, por exemplo, tá numa relação sexual, quando você se entrega, o corpo, ele... Ó o pescocinho, ele quer sair do controle, gente. O controle ele só ferra a gente mesmo, sabe? A gente, às vezes, tá no controle pra proteger o nosso sentimento, pra não ficar vulnerável, porque tem medo de que o outro faça a gente de gato sapato, lá.
Mas na verdade isso é uma ilusão, porque quando a gente fica no controle, é a gente que tá perdendo. Porque a gente limita a nossa capacidade de expressar, de sentir, de atender às nossas necessidades. Às vezes você quer uma coisa, mas só pra não dar o braço a torcer você não faz. E, gente, quem tá perdendo isso é você, né? Então, assim, a entrega eu coloquei aqui como um quinto ponto pra te ajudar a ter mais satisfação sexual. Porque, por exemplo, a capacidade de expansão orgástica, que é você conseguir ter mais orgasmos, ou orgasmos mais satisfatórios, enfim, ou mais de corpo todo, ou mais longos, ou mais vezes, enfim, ela depende da tua entrega. A pessoa pode estar fazendo uma coisa maravilhosa. Se você tá lá tensa, segurando, com medo de soltar, com medo de, enfim, normal ter esses medos, tá, gente? Não tô dizendo que vocês não devam ter, mas eu tô dizendo que a gente pode olhar e tentar ir mesmo com esses medos, tá? Esse que eu acho que é o ponto. À medida que você vai permitindo, e lembra disso, você não tá entregando pra outra pessoa, você tá se entregando pra você mesmo, pro teu prazer, deixando o teu prazer sair. Se a pessoa acha estranho, foda-se ela e então não sei se vale a pena continuar ou não. Ou enfim, uma conversa, e depende da relação. Mas a capacidade de entrega, de expressar, de sentir, de deixar o teu corpo se soltar para aquela experiência, ela é para você. Lembra disso, tá? A confiança e a entrega, ela só acontece quando ela é pra gente. Se você entrega de bandeja pro outro sem estar confiando em você não tá se entregando, porque é uma entrega superficial. Você fala, ai, tá bom, eu deixo você fazer, mas por dentro você tá assim, ó. Sabe assim, tira a roupa, mas fecha o cu. Então, assim, é importante que você realmente olhe pra você e vejam como todos os pontos eles vão se interligando, né? Não sei se vocês estão percebendo isso, tá? Deixa eu dar um recadinho rapidinho pra vocês. Semana que vem eu vou abrir um curso gratuito que chama Sexy é se Conhecer. E aí eu vou mandar informações pra vocês aqui ao longo da semana, que ele é um curso assim que eu já dei uma vez, essa vai ser a segunda vez, que é para as pessoas poderem realmente perceber como as ferramentas do autoconhecimento podem ajudar ela a ter mais prazer, ter mais satisfação, ter relações mais saudáveis, né? Então, enfim, eu vou entregar várias coisas de graça, que é realmente pra vocês poderem experimentar do meu trabalho. Porque assim, eu não sou, a Yara é boazinha. Não, na verdade, assim, quanto mais vocês conhecerem do meu trabalho, maior a chance de vocês falarem pra outras pessoas, de vocês quererem fazer coisa comigo. Então eu realmente quero entregar uma coisa muito massa pra vocês, tá bom? E eu vou passando mais informações ao longo da semana. Sétimo ponto. Presença. O que isso significa? Presença é você estar ali. Isso tem a ver com o que eu já falei antes da percepção, que é você estar em relação e estar atento ao que está acontecendo. O que está acontecendo no meu corpo? O que está acontecendo na minha respiração? Isso não necessariamente você precisa estar analisando, tá? E quando a gente fala para estar analisando, mas é você colocar a tua atenção ali para o que está acontecendo agora. Isso é presença, tá? E a presença não é um lugar que você chega e acaba, é algo contínuo. Quanto mais você vai exercitando isso, mais natural vai ficando. Mas no começo, como a gente está muito acostumado a pensar no futuro, passar no passado, pensar no futuro, pensar no passado, pensar no que pode acontecer, se não sei o que, isso tudo vai roubando a tua atenção para o momento presente. E aí, gente, olha aqui, eu vou falar uma coisa que é muito importante. A gente só consegue sentir no momento presente, tá? A imaginação, a fantasia, ela pode até dar uma ilusão de prazer ou uma ilusão de satisfação, mas isso é uma ilusão, porque a única capacidade de sentir está no nosso corpo, está no momento presente. Então, você pode até imaginar que tá com uma pessoa lá, e imaginar como seria, ter um orgasmo, mas isso não é o equivalente a ter um orgasmo, né? O teu corpo não liberou aqueles hormônios como quando você realmente está na prática, quando você realmente está ali no momento presente, né? Com todo o teu corpo, tudo
todo o seu ser, né? Então, a presença é esse lugar de você colocar a tua atenção aqui, no momento presente. E de novo, com carinho, a tua mente foi para um outro lugar, o corpo começou a ir no automático do que já está acostumado, não briga, mas volta. Ao momento que você perceber, volta. Ai, é isso que eu quero agora? E às vezes fala, foda-se, continua. Às vezes, nossa, acho que não tá tão legal. Muda. Sem brigar, sem se chicotear, sabe assim? Com carinho. Mas é isso. É isso que eu quero agora. Tá bom pra você agora. Sabe assim, volta pra esse momento presente. Isso é presença, tá bom? E por último, eu acho que uma das mais difíceis de falar, mas uma das mais importantes, é sobre conexão, né? Conexão, eu fiquei pensando assim, como trazer assim no mais palpável possível. E me vem assim que conexão é a capacidade da gente afetar e ser afetado, né? Quando eu deixo de ficar só na minha bolha e você só na sua, e a gente se permite que algo entre a gente troque, né? Isso é algo que é um pouco subjetivo mesmo, assim, né? Tem uma parte física, mas tem uma parte que não é muito palpável. Então, por exemplo, quando a gente tá numa relação sexual e a gente olha pra outra pessoa e percebe que ela é uma outra pessoa que tá ali com você e como você caraca, ela tá aqui comigo. E ela tá me permitindo deixar tocar no corpo dela. Sabe assim, é essa pulsação. Como que eu afeto e como eu sou afetada. E isso vai levar a tua satisfação, o teu prazer para um lugar muito mais profundo. E isso, gente, pode acontecer mesmo em relações casuais, tá? Isso não necessariamente precisa só acontecer em relações de casamento, de namoro. Essa capacidade de se conectar, né? Ela tá dentro da gente, mas às vezes a gente tem medo. Ah, mas e se eu me conectar e depois me ferrar? E se eu me conectar e depois a pessoa ir embora? Então, eu acho que travou aqui, voltou pra vocês. Não sei até que parte vocês ouviram, mas eu tava falando que a gente pode fazer isso mesmo em relações casuais, né? Mas às vezes em relações casuais a gente não tem ainda tanta liberdade pra falar e como que é se eu me envolver, se eu não envolver. Então, enfim, né? É uma coisa de cada um ir sentindo quanto que dá pra colocar nessa relação ou não. Mas essa questão da conexão, eu já experimentei que realmente é possível. E às vezes a gente fica condicionado a, se a pessoa dá, eu dou. Se a pessoa se abrir, eu me abro. E aí, gente, fodeu. Como você vai deixar isso na mão da outra pessoa? Você tá entregando ali o teu prazer, a tua satisfação na mão de uma outra pessoa. E se a outra pessoa tá fazendo a mesma coisa? Risco a gente vai ter, mas lembra do que eu falo. É preciso ter coragem para ser livre. É preciso ter coragem para ter prazer. É preciso ter coragem para ter relações mais profundas, né? E coragem não é não ter medo. É ter medo, mas falar, ok, medo, reconheço, me ajude aqui a ficar atento, mas vamos mesmo assim. Porque isso também podem ter muitas recompensas, né? E aí eu quero deixar um exercício aí para vocês fazerem, aí depois vocês podem me mandar por direct. Que aí eu posso dar uma devolutiva pra vocês, ajudar, enfim, se tiver algo que eu possa ajudar, que repensar assim, deixa eu formular aqui, peraí. Pra quem tava no começo da live que eu fiz aquela pergunta, né, o que eu poderia melhorar, o que eu gostaria de melhorar na minha relação sexual e tal, na minha sexualidade, a pergunta de lição de casa é aprofundar, assim, que crenças eu tenho que ainda me limitam a melhorar isso, né? Ou então, o que eu ganho se eu modificar isso? E esse é o ponto, porque às vezes a gente fala assim, eu queria poder falar o que eu gosto, não consigo falar. Tá, já percebi isso, a gente tem a consciência, mas na hora acontece assim e não tem um esforço realmente para melhorar. Porque às vezes a gente não tem consciência do que como seria o cenário se melhorasse. Então, você refletir e aí escrever, tá? Porque escrever ajuda a materializar, colocar mais na prática.
qual o melhor cenário se eu conseguir transformar isso? Porque aí quando vierem esses sabotadores de ai, não adianta, isso é difícil, ai, por que eu vou investir tempo, energia nisso, lá. Quando você tem essa noção do qual que é o melhor cenário, do que realmente você gostaria que fosse, quando você pensa no qual aspecto positivo seria se você fizesse essa transformação, isso te dá motivação para ir, tá? Então fica a direção de casa aí, se você quiser escrever mais sobre isso, né, o que eu gostaria de melhorar na minha relação sexual, na minha sexualidade, e qual seria o melhor cenário se eu conseguisse transformar isso, como que modificaria a minha vida? Por exemplo, se eu conseguir comunicar para outra pessoa, ai, talvez a pessoa possa fazer mais do que eu quero, talvez eu possa conseguir ter mais prazer, talvez eu possa me sentir mais ouvida, talvez eu possa saber melhor das pessoas que realmente estão dispostas a me ouvir ou não. Talvez nesse processo eu também aprenda a ouvir melhor as outras pessoas e aí isso aumente a minha intimidade nas minhas relações. Talvez eu possa conhecer mais a outra pessoa, a pessoa também me conheça mais. Enfim, tá vendo como, ó, tô jogando aqui, tá? Podem vir milhões de coisas e pode te abrir aí muitas coisas. Aí se você quiser compartilhar comigo por direct, tá bom? Vou amar saber aí que vocês estão nesse processo. E aí no que eu puder ajudar, farei, tá bom? Então é isso, eu queria perguntar, alguém aqui tem alguma dúvida? Coloca aí. E print, né? Lembrando sempre que é uma forma de ajudar a levar esses aulões gratuitos. Não sei se vocês sabem, quem tá aqui, não sei quem tá desde o começo e depois. Eu tinha um Instagram que já estava até bem movimentado e aí foi excluído por falar sobre sexualidade, então eu tô recomeçando, então essa é super uma forma que me ajuda a voltar a acessar as pessoas, levar esses conteúdos para mais pessoas, tá bom? Então podem tirar o print a qualquer momento que eu estiver falando, posso sair com careta sem problemas. E aí marquem nos stories. Compartilhem também com mais pessoas, né? Se você gostou do conteúdo, claro. Todas as terças-feiras, a meio-dia e meio, tem aulão aqui no Insta. Quem quiser, na minha bio, o site que tá lá é do grupo do WhatsApp, onde eu aviso sobre os aulões com antecedência. Às vezes mando também algumas coisitas extras. E é isso. Espero que tenham gostado. Tô aqui à disposição. Lembrando que semana que vem tem um curso gratuito que eu vou dar, que é Sexo é Se Conhecer. Ao longo da semana eu vou passando mais informações pra vocês. Tá bom? Nenhuma dúvida, então? Esperar mais um pouquinho, que às vezes demora pra vir mensagem de vocês. Então tá. Então vamos. Gratidão. Dai Kelly. Queridas, maravilhosas. Então tá bom, gente. Então até a próxima. Me acompanhem aqui no Insta, que agora eu tô com uma parceria com uma maravilhosa que vai me ajudar na produção de conteúdos. E a gente tá aqui preparando umas coisas muito especiais pra trazer pra vocês, tá bom? Inácio, a confiança e a entrega. Tá, você tem alguma dúvida sobre isso que eu gostaria de perguntar? Tem na bioenergética a gente fala sobre a questão da confiança, que é assim, você estar em si, você estar enraizado, né? Você estar em cima dos seus próprios pés. O que significa? Claro, né? Se a pessoa não anda, enfim, ela tá em cima de outros apoios, que pode ser os isquios, as mãos, as costas, né? Mas você tá em cima das tuas bases, das tuas raízes. E isso é que nos dá a capacidade de confiar e entregar também no outro. Por quê? Eu vou contar aqui uma historinha rapidinho. Vocês sabem por que eu sempre conto isso, tá, gente? Vocês sabem por que o passarinho pode pousar em qualquer galho? Quem me contou isso foi inclusive uma professora minha, que ela me chamava de passarinha.
ele pode pousar em qualquer galho, porque se o galho quebrar, ele voa. Isso é confiança. Não significa que ele acha que o galho não vai quebrar. Significa que ele sabe que ele pode voar, né? E isso pra gente, nós humanos, geralmente está nas nossas pernas, ou nas nossas costas, no nosso quadril, ou nas mãos, se a pessoa for deficiente, né? Na tua capacidade de se apoiar em você mesmo. Você confia que se você quebrar a cara no relacionamento, você vai se reerguer, você vai superar isso? Você consegue perceber o tanto que você já superou de outras relações, de situações que foram difíceis na sua vida e você continuou? Mesmo assim, às vezes demorou um tempo para se levantar, mas conseguiu. Então, quanto mais a gente vai confiando na nossa capacidade de seguir em frente, de se recuperar, de voar, mais a gente vai conseguindo se entregar nas nossas relações. E essa é a grande questão. A gente não consegue se entregar para o outro se a gente não confia na gente mesmo. Porque a gente acha que o outro pode nos machucar, que o outro... Mas, na verdade, isso é uma falta de confiança da gente mesmo. Claro que eu sei que só com a minha fala isso não vai mudar necessariamente se isso for uma dificuldade para vocês, né? Mas é mais assim um ponto para te ajudar a perceber assim que se eu tenho dificuldade de me entregar e confiar no outro, então eu preciso rever como que tá a minha confiança em mim. E isso é um processo, tá? Não é uma coisa de um dia pro outro, né? Tem muitos exercícios da bioenergética, inclusive na minha mentoria de sexualidade tântrica, que vai abrir as inscrições comecinho de outubro, ou esse mês, não sei ainda, eu vou passar pra vocês depois. Mas a mentoria fala muito sobre essa questão da confiança, né? E de construir isso no teu corpo. Pra gente poder soltar a pelve, soltar som, abrir o coração, a gente precisa ter ground, ter enraizamento, ter capacidade de bancar aqui, ó. De falar, bancar o seu desejo, falar, eu gosto disso, eu não gosto disso. Pra isso você precisa confiar em você, confiar nos seus sentimentos, que os seus sentimentos são válidos, são importantes, né? E isso, enfim, também é algo que pode ser fortalecido, que pode ser aprendido, tá? Né? Tem muitos exercícios, principalmente da bioenergética, para ajudar nisso. Eu dou muito nos meus grupos, sempre trabalho muito essa questão de ground, de enraizamento, de você sentir o teu centro, o teu poder. Porque não adianta você ter prazer, eu consigo sentir, mas morro de medo de sentir, me apaixonar e me ferrar. Morro de medo de falar o que eu quero e a pessoa me abandonar. Quer dizer, se você não tem confiança em você, todo o resto vai por água abaixo, vai numa bola de neve, tá bom? Então é realmente um processo voltar, refletir, buscar apoio terapêutico, participar aí dos meus grupos de bio, da mentoria, que aí realmente a gente vai através de exercícios práticos e aumentando essa confiança em você mesmo. Grato por esse enfoque. Confiança tampouco depende do outro. Sim, exatamente. É isso. A gente só pode confiar no outro se a gente confiar na gente. Por quê? Porque, gente, todo mundo erra. Se relacionar e saber que em algum momento a outra pessoa vai te magoar, não tem como. Não tem como, ninguém é perfeito. Às vezes mesmo a pessoa tá numa boa intenção, mas faz uma coisa que te magoa. Não dá pra gente colocar a responsabilidade só no outro, né? Então é muito importante esse processo interno. Vejam como eu falei isso no início da aula. Não tem como falar sobre sexualidade sem olhar de uma forma integrada, uma forma realmente que venha de dentro para fora, que realmente olhar para cada pessoa. Não adianta só falar para a pessoa, o certo é você falar o que você gosta, mas e como que tá a confiança? Como que tá essa garganta fechada? Como que tá aqui um monte de raiva presa que não consegue falar? Né? Realmente cada pessoa tem aí a sua história, os seus desejos, suas fantasias muito únicas. Então não existe uma sexualidade que funcione para cada pessoa. E é por isso que eu trabalho desse jeito, que é você redescobrir a sexualidade que faz sentido para você, né? Os bloqueios que você tem para poder ir atrás dessa sexualidade que faz sentido para você. E aí, o que a gente pode ir fazendo corporalmente, mentalmente, respiratoriamente, para poder ir te ajudando a ir em direção a isso, ao que o teu desejo, ao que tua libido, né, ao que o teu tesão te move.
né? Pelo que você tem tesão, o que você quer, o que te dá energia para continuar. Desejo é potência. Desejo ajuda a gente a direcionar aquilo que a gente quer, que faz sentido pra gente. Tá bom? Então tá, agora vamos fechar a aula de hoje. E é isso, nos vemos então na próxima terça, 12:30. Já coloca aí no caderno, na tua agenda, o despertador. Quem quiser entrar no grupo de aviso também, o link na minha bio, tá bom? Beijo grande pra vocês e até a próxima. Tchau, tchau.